Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nosso Salvador e Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez nos permitiu estarmos aqui de volta em sua casa, para juntos adorarmos, para juntos cantarmos louvores ao seu santo nome, e mais uma vez aprender mais da sua palavra, que nós iremos estudar esta noite, através do pastor José Wellington, e que assim tudo que for feito aqui seja para toda a honra e glória do nosso Senhor. Nesse momento, convido os irmãos que fechem os vossos olhos, curvem as vossas cabeças, para assim estarmos pedindo a direção do Senhor para esse culto que é voltado para Ele. Eu mesmo farei a oração. Oremos. Pai amado que está no céu, agradecidos somos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos permitiu novamente de reunirmos, Senhor, aqui em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter trago a cada um de nós, Senhor, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Nós pedimos também, Senhor, pelos aqueles irmãos que estão a caminho, que o Senhor possa também estar protegendo, para que assim possam se achegar para juntos adorarmos ao Senhor, Pai. Que nessa noite o Senhor fale os nossos corações, através dos louvores que serão entoados, a mensagem que será ministrada, Senhor, seja através, Senhor, de não sabemos como será a pregação, mas que nós sabemos que o intuito é da edificação, Senhor. Que almas dessa noite, Senhor, se há porventura pessoas que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, incomodando, tocando-lhe, Senhor, o coração, e assim, Pai, que almas possam receber o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador de suas vidas, Senhor. E que assim também, Senhor, se há pessoas que estão distantes dos Teus caminhos, que o Senhor possa também tocar, Senhor, o coração para voltar, Senhor, ao primeiro amor que o Senhor Jesus falou. Muito obrigado, Senhor, e que tudo aqui será feito para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Primeiro hino que entoaremos essa noite, 328 do cantor cristão, Sossegar. Mas
posicionarem de pé, cantaremos 398, Cantor Cristão, Sou Feliz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para lermos Gênesis capítulo 39. Faremos a leitura dos versos de 1 a 9. Gênesis capítulo 39, faremos a leitura dos versos de 1 a 9. Faremos a leitura da seguinte maneira: eu farei a leitura dos versículos ímpares e a igreja irá ler os versos pares em uma só voz.
Gênesis capítulo 39, de 1 a 9. Ao término da leitura, convido o irmão Juan Miranda, que nos eleve a Deus em agradecimento à palavra dele. Se todos encontraram, assim diz o versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amém? Oremos. Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz e ela é capaz de fazer uma grande obra em nossas vidas, Senhor. Te pedimos mesmo que o Senhor esteja conosco nesse culto e que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações para que possamos fazer sempre a tua vontade. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos poderiam sentar. 579, cantor cristão, olhando para Cristo.
80, louvores ao Senhor, Jesus te agradeço. Da oferta, mais uma vez mencionando que se há alguém que não queira ou não possa contribuir com as ofertas, não se sinta constrangido. Lembrando também que foi dessa maneira que o Senhor escolheu para o sustento da sua obra, o mantimento da sua casa, e assim nós obedecemos e assim nós podemos contribuir para a obra do Senhor. Nesse momento, os músicos tocarão o hino Por Fé 124 do Louvores ao Senhor, mas antes faremos uma oração em agradecimento à oferta que será recolhida. Convido o pastor Sidney Alexandre que faça assim essa oração para agradecimento da oferta que será recolhida. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade que temos de poder deixar um pouco dos nossos esforços agora no teu gasofilácio. Senhor Deus, te agradecemos pela energia que tu nos deste, pelo emprego que tu nos concedeste, pelos ganhos que tivemos. Mesmo aquele que nada tem pode dizer que em ti, Pai amado, recebeu o dom da vida e a graça de estar vivo. E por isso, Pai amado, nós estamos agora devolvendo um pouco. Não nos pesa, Pai querido, no nosso bolso, pelo contrário, é para nós motivo de alegria. E te rogamos, Pai querido, pelos nossos missionários, pelos nossos irmãos, pelo nosso irmão tesoureiro e aqueles que estão na direção da igreja, para que eles possam, Pai querido, cada vez mais demonstrar a sua piedade, o seu amor, Pai amado, na direção desses valores. Que tudo isso possa subir na tua presença com aroma suave, como fruto de mãos liberais que cooperam para a tua obra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, te louvamos e amamos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos irão tocar um instrumental e após cantaremos. Quantos irmãos trazem até aqui à frente?
o cartaz tem a palavra para a mensagem desta noite. Boa noite, meus amados. Prazer estar de volta com os irmãos. Estivemos agora ontem e parte do dia na congregação de Éfeso com aqueles irmãos. Muita chuva para lá, não sei se choveu muito aqui. Realizamos a ceia do Senhor e chegamos já próximo das 2h30 para 3 horas. Aliás, não, chegamos cedo em casa, né? Perto de 1 hora foi. Pegamos o transporte e chegando, demorou um pouquinho. Encontramos lá o irmão Alberico e eu disse para ele: quem te viu, quem te vê. Quem estava realmente numa situação muito difícil, desenganado, o irmão Alberico corado, já com o corpo, né? Eu fiquei muito feliz pela sua restauração. E vamos continuar orando, meus amados, por aquele trabalho. Nós precisamos fazer algumas reformas lá na casa pastoral. E está em pânico lá, está em culto lá a fiação. Lembrei muito aqui, né? Nós estamos tentando ajeitar aqui a nossa igreja, pedindo a autorização da prefeitura. E 9 horas da noite chamamos o eletricista, ele chegou lá ainda chovendo, mas ele disse: olha, não vamos mexer não. A única coisa que vamos fazer aqui é cortar os fios. Ficamos sem luz. E até agora, né? Eles ainda estão lá. Mas eu acredito que durante a semana eles vão consertar e já deixamos já tudo encaminhado. Muito bem, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 39. E aqueles que podem, eu os convido a se colocarem em pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, vamos dar continuidade à leitura. Nós lemos até o versículo 9, vamos ler do versículo 10 em diante. Gênesis capítulo 39, do versículo 10 em diante. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e ele não dando, aliás, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José,
e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados teus filhos. Nos dá graça para sermos fiéis e obedientes ao Senhor. E ao estudarmos a tua palavra, que a mesma faça uma grande obra em nossos corações. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Porque nós temos na história de José um exemplo de temor a Deus e pureza. José, ele se tornou uma figura do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até traçar, meus amados, vários paralelos entre a pessoa de José e também a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ambos, eles traçaram uma trajetória da casa do Pai, lugar de sofrimento, e depois o caminho da ascensão. Assim como José, quando saiu da casa de seu pai para o sofrimento, da mesma maneira o Senhor Jesus, e traçou um caminho, mas também teve uma ascensão à glória. E nós podemos até ver alguns desses paralelos, assim, olhando a história de ambos. É-nos dito que foi tirada a túnica de José, seus irmãos, assim como tiraram a túnica do nosso Salvador. Sua roupa foi manchada de sangue. Nosso Salvador também tem uma roupa manchada de sangue. Ele foi lançado em uma cisterna, assim como o Senhor foi sepultado. Ele foi retirado de uma cisterna, José, assim como o Senhor ressuscitou. Ele foi vendido por moedas de pratas, José, assim como o Senhor Jesus Cristo foi vendido por moedas de prata. José, ele escapou da morte e foi para o Egito, assim como o Senhor Jesus Cristo, quando criança, escapou da morte, da perseguição de Herodes, e assim foi para o Egito. Todos, depois que ele fora colocado como governador do Egito, todos deveriam se ajoelhar diante dele, assim como todos vão se ajoelhar diante do Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu o nome de José, Zavelade Paneia, significa Salvador, Salvador. Assim como Jesus Cristo, seu nome é salvação, Salvador. José, ele tinha 30 anos quando se apresentou perante Faraó. Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério terreno. É-nos dito que todas as nações vinham a José, porque ele tinha suprimento. Em Apocalipse capítulo 22, aliás, capítulo 12 e 5, e também em capítulo 19 e o verso 15, nos diz que todas as nações serão regidas por Cristo, virão a Ele. Agora, meus amados, quando nós olhamos a vida desse rapaz, aqui nesse texto, aqui ele está aproximadamente com uns de 20 a 25 anos, talvez, no máximo. Agora, ele viveu momentos difíceis. Ele foi o 11º filho de José.
o primeiro com Raquel, por isso que ele era amado tanto por Jacó. E ele era o filho preferido de Jacó. Agora, a vida desse rapaz não foi uma vida fácil. Apesar de ser o filho predileto de Jacó, ele teve que conviver com vários fatores dentro da sua família, fatores assim bem desfavoráveis ao desenvolvimento de uma pessoa normal. Primeiramente, havia uma instabilidade muito forte naquela família. Seu pai, Jacó, ele teve 4 esposas simultâneas. Está registrado. Deus permitiu, mas foi a aprovação de Deus. Então, a Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Então, e diz que seus irmãos não eram flor que se cheirasse. Meu avô, ele tem um ditado, para a gente assim, chama de carga pensa, vira não vira. Então, pessoas, meus amados, os irmãos de José não eram fáceis. E José, ele denunciava os erros de seus irmãos. Isso acirrava até a rivalidade entre eles. E nós podemos observar aqui, meus amados, fatores desagradáveis naquela família. No capítulo 34 desse livro de Gênesis, nós lemos sobre a história daquela moça, a irmã de José, a Diná, filha de Lia, que foi desflorada por Siquém. E depois vimos que seus irmãos Levi e Simeão fizeram com aqueles homens. No capítulo 35, é um fato muito triste. Ainda havia muitos ídolos naquela família. Tanto é que Deus disse: levante, purifique, tire os ídolos do meio de vocês. Imaginem, meus amados. Depois nós vamos ver que o Rubens, o filho mais, Rubem, o filho mais velho de Jacó, teve um caso com uma de suas concubinas. Capítulo 38 de Gênesis, nós podemos ver aí Judá, parece que realmente desgostoso, saiu ali do clã, foi aventurar longe da sua família, vivendo até com uma família cananeia. E aí, nós conhecemos também a história de tudo isso, né? Ele acabou tendo um caso com a sua nora. Ele não sabia que era sua nora, mas ele procurou uma prostituta. Imagina um homem procurando uma prostituta, danado, se passou por prostituta e gerou um filho, né, dele, muito triste. Então imagine, esse era o ambiente daquela família de José. Vivia num lar totalmente desestruturado, exatamente como muitas pessoas vivem, muitas crianças, muitos jovens. E o ápice da crise na vida desse rapaz está aqui no capítulo 37. Volte um pouquinho, Gênesis capítulo 37, quando ele foi preso por seus irmãos, né? Ele foi procurá-los para dar notícias a seu pai e haver o cuidado. E aí seus irmãos: olha, agora nós vamos nos vingar dele e vamos ver o que vai acontecer com os seus sonhos, porque ele tinha sonhado que os feixes iriam se dobrar diante dele, assim como o sol e a lua. E eles tinham tanta raiva de José e decidiram matá-lo. Porém, Judá, Rubem o livrou. Vejam aí no versículo 37, capítulo 37 e o verso 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos e disse: não tiraremos a vida. Verso 22, também lhes disse Rubem:
Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Então, Rúben o livrou da morte, mas ele foi colocado em uma cisterna. Agora imagine, meus amados, imagine aquela situação daquele rapaz sendo tratado dessa forma por seus irmãos. E ali no fundo do poço, daquela cisterna, imagine o que se passava na mente daquele rapaz, no fundo daquele poço, sem saída. E agora, nos versículos 26 e 27, diz assim: então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Que o objetivo era matá-lo. Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então ele sai da cisterna e é vendido agora como escravo. Imagina. Agora, olhando a vida deste homem, em nenhum momento, nós vamos encontrar qualquer indício de revolta contra Deus. Em nenhum momento. E é interessante, até quando o seu filho nasce, primogênito de José, ele colocou o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo aquele sofrimento, toda aquela angústia. Nós não vamos ver ele murmurando contra Deus. Olhando assim a sua biografia, nós aprendemos que ele não murmurou, e que a murmuração, meus amados, não conduz ou não condiz com um servo do Senhor. Pelo contrário, quando nós vamos ver alguém murmurando, geralmente o resultado é castigo, derrota e tantas outras coisas. É verdade que, apesar das tribulações, das angústias, quero fazer aqui um parênteses para explicar o que é a queixa, a lamentação. É diferente, meus amados. Existe uma diferença entre lamentar e murmurar. Alguns homens de Deus, eles lamentaram. Por exemplo, Jó lamentou. Disse: por que eu nasci? Jeremias argumentou da mesma maneira. Então, estes homens, eles lamentaram. Jeremias chegou a dizer: Senhor, a minha esperança no Senhor pereceu. Mas toda lamentação registrada na Bíblia termina com uma profissão de fé, com uma declaração de fé, com uma afirmação que Deus é o Senhor. Jó, apesar do seu sofrimento, ele disse: ainda que ele me mate, mesmo assim eu esperarei nele. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Ele também disse: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jeremias, ele disse assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É assim, essa é a diferença. Enquanto que a lamentação termina com uma declaração de fé, com ação de graças, as murmurações terminam com blasfêmia, Agora, enquanto José, ele morou com sua família instável, José, ele era o melhor de seus irmãos. Aquele em quem o pai depositava confiança. Como ele iria passar a primogenitura para Rúben, vendo o que ele fez com o próprio pai, traindo? Agora, preste atenção, quando ele foi levado à casa de Potifar como escravo, ele foi levado como escravo, ele foi o melhor dos escravos. Quando mesmo ele foi levado para a prisão, ele foi o melhor dos presos. Vejam aí, meus amados, foi o melhor dos filhos
o melhor dos escravos e o melhor dos presos. Mesmo preso, o carcereiro maior, o mor, ele viu as habilidades daquele homem e viu algo interessante. Deus era com José. Deus era com José. Meus amados, eu tenho uma proposta de ensino nesta noite. Eu quero que você saia daqui com isso na sua mente, para ser bem-sucedido na vida. E aqui eu não estou me referindo à questão financeira, mas prosperidade como um todo, não em dinheiro. Para ser bem-sucedido, é preciso manter-se fiel a Deus, contar com a sua presença e aproveitar bem as oportunidades. Eu quero destacar 3 fatos relacionados à vida deste homem aqui em Gênesis capítulo 39, que é o nosso texto-chave. Primeiramente, você vai descobrir que Deus destaca a prosperidade dele, a prosperidade de José. Também é destacado nesse texto não apenas a sua prosperidade, mas é destacado a sua pureza. Um homem puro. Mas também é destacado aqui a sua prisão. Ele foi preso de forma inocente. Em relação à sua prosperidade, veja o que diz a Escritura. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, é como se ele fosse o responsável, né, por toda a parte militar. Homem egípcio comprou da mão dos ismaelitas o que tinha levado, os ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. Vejam que a Escritura destaca a sua prosperidade. E ele estava na casa de seu senhor egípcio. Então, até aqui ele é um escravo. Vendo, pois, o Senhor vendo o seu senhor que o Senhor, aqui, Jeová, em maiúsculo, estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, ou seja, um escravo próspero. Novamente é destacada a prosperidade dele. José achou graça em seus olhos e servia-o. Ele era um servo. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então veja que há uma progressão na vida desse escravo. Então, chegando na casa, chegando no Egito, ele foi trabalhar como escravo, né? Agora seu dono era Potifar, um oficial de Faraó. Mas alguém pode pensar, como é que pode algo dessa natureza? Um servo de Deus sendo escravo. Isso não é uma contradição. Era-se de esperar que este homem aqui estivesse por cima. Mas agora ele é um escravo. E às vezes, meus amados, nós podemos até ter aquele momento de até desconfiança de Deus, como Asaf teve. Asaf, no Salmo de número 73, ele viu os ímpios prosperando e ele ficou perturbado. Contudo, meus amados, vamos continuar confiando no Senhor e ter paciência, esperar. Se Deus nos fez promessas, vamos acreditar. Vejam que Deus tinha dado promessas a José, e tudo até o momento parecia contrário. Suas promessas, as promessas de Deus, os seus sonhos. Ele está preso, aliás, um escravo, aqui. Mas Deus vai começar a atrapalhar na vida dele. As condições de José não eram favoráveis, mas Deus estava com ele. Veja o que nos é dito. Versículo 2.
E o Senhor estava com José. Essa é a diferença. Versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor, Jeová, estava com ele. Meus amados, olha, em Romanos capítulo 8, Paulo ele faz aquele questionamento: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, eu quero que você faça essa pergunta ao contrário. Se Deus é contra nós, quem vai ser por nós? Então, é melhor estar do lado de Deus, viu? Ou melhor, é melhor você realmente se conformar que Deus está contigo. Procure realmente esta vida com Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem é que ser por nós? Quem? Deus estava com José, e isso é o mais importante. Não adianta ter riquezas, ter prosperidade financeira nesse sentido, conforto, prestígio, sem a presença de Deus. Não vale a pena. O que fez com que José prosperasse foi exatamente a presença de Deus. Então, alguém pode até dizer: isso é estranho, um escravo próspero. Como pode ser isso? Como pode um escravo próspero? Preste atenção aqui, meus amados, na providência de Deus. Deus tinha um plano para José. Deus tinha dito já a ele, ainda quando ele era novo, antes dos 17 anos, antes de ser vendido. Lembra dos sonhos, dos feixes, da lua e do sol se curvando? Deus iria fazer um grande livramento e usar aquele homem, José, para até preservar a nação de Israel. E Deus estabeleceu esse plano. Agora, José não poderia ir direto ao palácio. Não. Ele tinha que ser treinado, ele tinha que ser preparado. Ele, como um homem, um líder, ele precisava sentir na pele o que sentiam os pobres. Ele precisava sentir na pele o que sentiam os escravos, para não escravizar. Ele tinha que sentir na pele o que deveria sentir, aliás, o que passavam os prisioneiros. Eu sei que está na literatura, mas é bom a gente simplesmente ler, né, se informar. Quando Edmond Dantes, ele sai da prisão e faz a vingança com os seus inimigos, né? Essa é uma história, né, de Alexandre Dumas, no seu livro, né, O Conde de Monte Cristo. E quando ele chega lá próximo ao castelo de, e aí ele vai distribuir toda a sua riqueza. Ele dá ordem assim: eu quero que você realmente cuide dos presos. Esse dinheiro já me causou muitos males, mas cuide desses presos aí. Dê cobertor para eles. Ele sentiu, nessa obra, ele sentiu que era ser um prisioneiro e estar preso de forma injusta. Então, ele precisava sentir o que os pobres sentiam, o que os escravos sentiam, o que os prisioneiros sentiam. Assim, ele seria um governador sensível às necessidades do povo. Foi assim. E ao trabalhar na casa de Potifar como escravo e depois como mordomo, José, ele se familiarizou com os costumes, com a língua dos egípcios. Isto seria útil mais tarde. José teve que aprender a exercitar até a administração enquanto cuidava de uma grande fazenda, porque agora, no futuro, ele iria cuidar de uma grande nação. Vejam que essa experiência foi muito importante na vida dele. Outra coisa interessante é que José, ele aprendeu a respeitar o perigo da tentação, porque no futuro ele não era apenas um mordomo, ele seria um regente. Ele
respeitou o perigo da tentação. Outro fato bem interessante, meus amados, é que quando a mulher de Potifar o acusou, ele foi levado à prisão, e lá ele conheceu o copeiro de Faraó. Vejam como a providência de Deus trabalha. Providência de Deus. Então, muitos conflitos na vida de um crente servem de preparo para serviços futuros. Muitos conflitos em nossas vidas, muitas dificuldades. Pode ser um treinamento. Deus está te treinando para algo na frente. E Deus vai moldando. Deus vai realmente cuidando de seus soldados, vai trabalhando na vida deles. Às vezes, a forma que Deus trata conosco pode parecer-nos diferente de suas promessas, ou contrário às suas promessas. Mas o importante é que você tenha essa convicção: Ele está comigo, Ele é comigo, eu estou em paz com Deus. E isso fez com que José prosperasse. Segundo fato que é relacionado a este homem, não apenas a sua prosperidade, mas a sua pureza. Depois que ele se torna o mordomo de toda a casa de Potifar, vejam o que a Escritura nos diz, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és tua mulher. Como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então veja como Deus aqui, em sua palavra, inspirou Moisés para deixar registrado esse fato, destacando a pureza deste jovem. Pode observar que até que no relato da mulher, quando ela vai fazer a acusação, ele diz esse hebreu, ou seja, ele manteve as características de seus antepassados, manteve as características de seu pai Jacó, de seu avô Isaac e de seu bisavô Abraão. Ele manteve assim aquele padrão. Ele foi reconhecido como um hebreu, reconhecido como um hebreu, e ele realmente vai se destacar aqui por demonstrar pureza, temor ao Senhor. Então a Escritura nos diz que a mulher deste homem colocou os olhos nele. E preste atenção no versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, cada dia, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então, na verdade, havia aqui um assédio diário àquele rapaz. Agora imagine, um jovem, solteiro, 22, entre 20 aí, 20, 22, 23, 25 anos, nessa faixa aí. Hormônios, flor da pele, natural. E ele com uma atitude de temor e pureza diante de Deus. Diz a Escritura, meus amados, que José, veja o versículo 6, finalzinho do versículo 6. E José era formoso de porte e de semblante. Então, um homem bonito, né? Um jovem, né? Talvez até em virtude, né, dos serviços, né? Não sei como os ismaelitas trataram ele, né? Com certeza alimentaram bem, né? Tem que fazer muito serviço braçal. Isso foi modelando até o seu corpo. É o que ele diz aqui, né? No versículo 6. Era formoso de porte, as curvas bem detalhadas
do seu corpo, de semblante. Então, era um homem bonito, a Escritura destaca. Porém, quando nós lemos todo o que a Escritura nos diz sobre esse assunto, principalmente sobre a prostituição, quando nós chegamos no Novo Testamento, lembra que a Bíblia é um conjunto, ela liga as Escrituras. Quando nós lemos sobre a prostituição, esse assunto, o apóstolo Paulo aconselha aqueles irmãos de Corinto a fugir da prostituição. Ele diz que esse tipo de pecado vai trazer consequências terríveis até para o corpo. Em 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ele está pecando contra ele. E aqui José entende que o adultério, porque ceder à tentação aqui é cometer adultério. Então o adultério é apenas algo temporário, provisório, e profana um elemento muito sagrado no ser humano, que é o seu corpo. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou os animais, eles desapareçam. Foi assim. Mas quando chegou no homem, diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Teve todo cuidado. José, ainda jovem, escute bem, distante da casa do seu pai, ninguém estava vigiando ele, ninguém, mas ele sabia perfeitamente da gravidade do pecado de adultério. Por isso ele não cedeu ao assédio da esposa de Potifar. Meus amados, não é covardia fugir, não é. Principalmente desse tipo de pecado aqui. Muitos até poderiam dizer: rapaz, esse camarada perdeu a oportunidade. Será que ele não era homem, não? Fuja, meu amado. E aqui não é apenas para homem, não. Para mulher também. O princípio continua o mesmo. Fuja. Eu ouvi um ditado no Ceará que diz o seguinte, que uma mulher resiste a 100 homens, mas não resiste um homem 100 vezes. Depois de tantas tentativas, fuja, não tem bom. Fuja. Em Oséias, capítulo 4, versículo 11, diz que a luxúria, ou seja, os vícios sexuais, e o vinho e o mosto tiram o coração, tiram o entendimento. No livro de Provérbios, capítulo 6, e o verso 37, diz assim: assim o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isto destrói a sua alma. Imagine, meus amados, depois de todo o sofrimento na casa com seus irmãos, mas era apenas um sacrifício, um sofrimento físico. Agora imagina se José cede à tentação. Ele ia destruir a sua alma. É o que a Bíblia diz. O que adultera com uma mulher, ele é falta de entendimento. E quem faz isso, destrói a sua alma. E José estava com esse pensamento: não posso. O sábio, em Eclesiastes capítulo 20, capítulo 7, o verso 26 diz: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Será que tem algo mais amargo? O sábio diz: a mulher cujo coração são redes e cujas mãos são ataduras. Aquele que for bom diante de Deus, o que diz a Bíblia? Escape dela, fuja dela, mas o pecador virá ser preso por ela. José, Deus tinha dado esse entendimento: fuja, meu filho, fuja.
A mulher de Potifar era destituída de pudor. Imagine, ali. Quanto mais José resistia à sedução, mais essa mulher diabólica aqui insistia com ele. No entanto, meus amados, José fugia. Ele tinha que estar lá porque era o trabalho dele. Porém, ela estava determinada a praticar esse pecado com aquele rapaz, aquele jovem. Mas esse homem se mostrou muito puro. Olha a pergunta dele, no finalzinho, né? Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, uma pessoa que está em comunhão com Deus, ela se preocupa muito com a glória de Deus. Não é nem com medo do castigo. Não é. Um santo de Deus, ele evita o pecado, não é com medo do castigo, não. É mais, o que meu Deus? Como Deus vai ser visto agora? E um dos problemas de Davi, meus amados, e que Natan falou para ele, Natan disse: tu fizeste com que os inimigos do Senhor blasfemassem. Quando um crente, meus amados, faz algo dessa natureza, é o nome do Senhor que é desonrado. Então, um crente, ele pensa muito, não no castigo, porque com certeza Deus vai disciplinar, mas a motivação não vai ser o castigo, vai ser a honra e a glória de Deus. Eu já disse isso aqui várias vezes, e eu repito. Irmãos, eu digo assim, eu tenho noção, o que eu me lembro, minha mãe me dava uma surra quase todo dia. E por que a mamãe era cruel nesse sentido? Mas por que nós apanhávamos? Olha, não pode pisar na areia, a areia está quente, vai ficar doente, não tem dinheiro para comprar remédio. Não pode subir na mangueira, porque vai cair. Era mais ou menos a gente apanhava por essas coisas assim, né? Vocês acreditam? Pode perguntar da Rosinha, meu filho. Eu chego lá no Ceará, e aí o menino quer tomar banho, quer andar nas dunas, ir para a praia, aquela coisa toda. Mamãe diz: meu filho, a areia está quente. Aí eu fico pensando: mamãe não vai me bater mais não, ela não vai me dar uma surra. Mas sabia que eu não vou? Eu paro, espero um pouquinho, passo. Eu digo: mamãe, o sol já baixou, posso ir? Ela diz: tá, meu filho. Agora eu digo: eu quero honrar minha mãe. Sabe que se eu for, a mamãe vai me bater, vai me dar uma surra? Não vai mais me bater. Mas aí eu honro ela. Demora um pouquinho: mamãe, aí, tá, meu filho, cuidado. É assim, eu imagino dessa maneira, como é o nosso tratamento com Deus. Não é com medo de apanhar, não, meus amados. Não é com medo de ser disciplinado, é honra. Como eu vou fazer algo dessa maneira? Esse era o questionamento de José. Pecaria contra Deus? Este homem, meus amados, ele tinha um temor ao Senhor. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, o verso 9, diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Seja feliz, o seu coração, alegre-se, seu coração nos dias da sua juventude. Abra comigo, deixa eu ler esse versículo. Eclesiastes, capítulo 11 e o verso 9. Deixa marcado para vamos voltar. Eclesiastes 11 e o verso 9. Eclesiastes 11 e o verso 9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo.
José, ele era temente a Deus. Ele fugiu por ser um homem espiritual, um servo. Ele tinha convicções reais em seu coração. Deus é santo. Deus é santo. E aí, próximo aí de seus 20, 25 anos, ele tinha suas necessidades, até sexuais. Não era casado, mas ele não é dessa maneira que minhas necessidades vão ser supridas. Com certeza ele esperava uma esposa como Deus o deu depois. E é nesse exato momento das necessidades que o diabo vai oferecer a tentação. Cuidado, José não caiu naquela cilada, não caiu, ele fugiu. Fuja, meu irmão, fuja mesmo. Fuja quando a tentação te agarra, fuja. Conta-se a história de uma senhora viúva. Ela estava precisando de um motorista. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né? Nem Instagram, era mesmo no jornal. Ela colocou o anúncio: precisa de um motorista. Apareceu um senhor, uns 40 anos mais ou menos. A senhora vem aqui para ser seu motorista. Ah, tá bom, vamos fazer um teste. Ela todos os dias tinha que passar pelo mesmo caminho, e no caminho tinha um precipício, uma curva bem acentuada à direita e um precipício. Aí eles param aqui. Está vendo aquela curva ali? Aquele barranco? Aí o homem: sim, minha senhora, eu sou igual o Nelson Piquet. Passa ali com 120 de olhos fechados, tranquilo, minha experiência é mais. Próximo. Para, levou o mesmo local. Aí eu vou assim, eu estou aqui só mostrando aqui a reação deles, né? Eu usei o Nelson Piquet, agora eu sou igual o Schumacher. Ah, que dali, minha senhora, passa ali tranquilo, eu sou experiente. E todas as pessoas que ela levou até o momento disseram isso para ela: minha senhora, eu tenho experiência, não tenho medo de passar ali. Por fim, já chegou um senhor já idoso, e ela fez a mesma pergunta, parada no mesmo local. Aí aquele homem disse: minha senhora, eu não sirvo para ser seu motorista não, porque chegando aqui, olha, eu ia realmente parar exatamente, ia bem devagar mesmo, bem me aproximar o máximo desse lado aqui, não, olha, eu passaria com muito cuidado, e não tem outro caminho não, para a gente passar. Aí ela disse: não, é com você mesmo que eu vou firmar um contrato, porque eu quero que pessoas tenham medo do perigo. Medo do perigo. Eu acredito, meus amados, que se os crentes tivessem medo do perigo, muitas coisas não aconteciam em suas vidas. Fuja mesmo, fuja. E de fato, ele fugiu. Diz a Escritura no versículo 10, Gênesis capítulo 39, versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia com José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. Uma cilada. Ela o pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. Ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Saiu correndo. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Olha aí a história dessa mulher, o que ela fez. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, as roupas de José vão ser usadas para confirmar uma mentira. Por quê? Mais uma vez, o que aconteceu com as suas vestes, que confirmou uma mentira? Quando a túnica dele foi rasgada
embebida em sangue, e Jacó ficou convencido que José tinha sido devorado por uma fera. E agora as vestes dele, novamente, vão ser motivos até para confirmar outra mentira. As roupas de José ficaram nas mãos daquela mulher. Que coisa terrível. Coisa terrível. E aqui nós podemos ver como esta mulher é malvada. Como ela age com até requinte de crueldade. Uma pessoa ímpia, meus amados, ela não tem consciência. Não mede as consequências, aliás. Não mede as consequências. Uma vez que ela se sentira rejeitada, ela agora vai difamar. E os irmãos até que estudam essa área aí do direito, tem aquela frase, né? Até o princípio, a síndrome da mulher de Potifar. A síndrome da mulher de Potifar. Então, muitas pessoas, baseado nisso, aqui nessa história, usam e tem a síndrome da mulher de Potifar para realmente não aceitar qualquer denúncia sem o devido processo, né? Sem o devido processo. Então, se você até quiser ler sobre esse assunto, pode colocar lá no grupo, vai aparecer a síndrome da mulher de Potifar. Aí tem um bocado de coisa lá. Você pode até estudar se é da sua área, né? Então, esta mulher, ela praticava o mal com requinte de crueldade. Porque o livro de Provérbios, capítulo 30 e o versículo 20, diz que o caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois ela limpa a sua boca e diz, o que ela diz? Não fiz nada de mal. O ímpio, ele pratica estas coisas, vai incriminar os justos. Em Provérbios 10 e o verso 23, é nos dito que para o tolo cometer desordem, ou seja, o pecado, é um divertimento. Essas pessoas vivem assim. Os insensatos zombam do pecado, disse o sábio em Provérbios capítulo 14 e o verso 9. Eles zombam do pecado. Então essa mulher, ela colocou a roupa de José próximo. É verdade que diz que Potifar se irou. Agora a pergunta é, se irou contra quem? Contra a situação? Contra José? Ou contra a mulher dele? Eu particularmente acredito, meus amados, que a mulher, aliás, Potifar, ele sabia com quem ele convivia. Ele sabia da cobra com quem ele dormia. Por que eu digo isso? Porque se ele acreditasse naquela mulher, ele sendo oficial da guarda, e para proteger a honra dele, proteger a honra da mulher dele, o que ele iria fazer logo? Pronto. E levá-lo à prisão foi uma forma até de poupar a vida de José. Como de fato ele foi poupado. Ele foi poupado. Mas a sua fidelidade o leva à prisão. Diz, né, que o versículo 20, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro novo. Então vejam aqui que a heróica permanência de José diante de Deus, entretanto, levou à prisão. Aquela mulher, uma mulher desprezível, suas mentiras fizeram com que a situação, no mínimo, fosse levada a um tribunal. De forma até... Ele era injusto, aliás, ele era justo, mas as acusações
eram levianas, eram mentirosas, e ele foi levado àquela prisão de forma injusta. No entanto, Deus o protegeu. Deus o protegeu. Deus sabe cuidar do seu povo, mesmo na prisão. Até o coração daquele carcereiro, Deus o inclinou. Deus o inclinou. E como ele viu que Deus era com José, aquele homem viu que ele era um homem honesto, um homem sábio. E aí passa toda a prisão nas mãos de José. E o segredo é que, versículo 23, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Esse é o segredo, meu irmão, minha irmã. Nós estamos no terceiro domingo deste mês. Geralmente eu trato sobre assuntos de família. E isso é um perigo que ronda as nossas famílias, o adultério. Meus irmãos, tomem cuidado. Eu digo isso com muito temor no meu coração. Eu não sou diferente de vocês. Todos nós estamos sujeitos à queda. Agora, Deus, em sua graça, nos deu as condições para permanecermos firmes. Fuja. Temam a Deus. Agora, para ter essas características aqui, um ímpio, ele não tem como. Um ímpio, ele é escravo do pecado. José, ele era escravo dos homens, não do pecado. O segredo aqui é você ser temente a Deus. E para ser temente a Deus tem que ter um novo coração, tem que ter uma nova vida, tem que ser restaurado, aliás, tem que ser regenerado, tem que nascer de novo. Enquanto você está do outro lado, você não tem força, você é escravo do pecado. E tome cuidado se você já conhece a palavra de Deus, porque o maior castigo é dado àqueles que conhecem. Deus disse que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, porque eles não ouviram o que aquelas cidades ouviram. Corazim, Cafarnaum, Tiro e Sidom serão julgadas com menos rigor do que as outras cidades que tinham o conhecimento. Porém, Deus, em sua palavra, Ele sempre dá um escape. Ele dá a oportunidade do perdão, a oportunidade do recomeço até. É nos dito assim em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque sua vida diante de Deus. Talvez não seja o seu caso, o caso de José. José não caiu, talvez você também não caiu, mas talvez você esteja distante do Senhor. E o pecado de adultério, de roubo, mentira, o fato de estar longe de Deus vai ter as mesmas consequências. Nós vamos encerrar este culto. E geralmente após um culto, eu dou uma oportunidade para alguém acertar a vida com Deus. É um testemunho público apenas. Deus está te dando a oportunidade de você ter um recomeço nesta noite. Então vamos cantar o hino de número 222. E nós vamos cantar apenas a primeira e a última estrofe. E se Deus falou no seu coração, não sei como Deus trabalhou no seu coração nesta noite. A Bíblia diz que sua palavra não volta vazia. De alguma maneira, com certeza Deus falou e trabalhou no seu coração. E se assim foi, enquanto cantamos este hino, você pode vir aqui à frente.
e dizer a todos nós, como forma testemunhal, a partir de hoje, eu estou mostrando que estou em um novo caminho. Um novo caminho. Vamos orar, aliás, vamos ler, vamos cantar, perdão, apenas a primeira estrofe, o interlúdio da primeira para a última estrofe, tá bom? E enquanto estamos cantando, se Deus falou ao seu coração, se levante, onde você está, e venha até aqui à frente. Deus fará grande obra no seu coração. Amém. Muito bem, meus amados, nós encerramos o culto nesta noite. Agradecidos a Deus pelos irmãos que chegaram, e está sendo um grande desafio para nós, né, meus amados? Chegamos à igreja, alguns enfermos, né? Nós temos vários irmãos da nossa igreja enfermos, mas Deus tem dado a graça, né? Uns já estão se recuperando, outros ainda na enfermidade, e que Deus assim guarde. Louva a Deus pela vida de vocês aqui nesta noite, né? Eu vi, parece que a Karen, né, saiu, né? O que aconteceu com a irmã Karen? Desmaiou? Foi, né?